Olá, queridas e queridos, bem-vindos a mais um Cozinha do Lorenzato. A convidada que está comigo hoje no estúdio se formou em filosofia, trabalhou como produtora de eventos, mas foi na cozinha que se encontrou. Ganhou o primeiro MasterChef Brasil em 2014, aos 24 anos, e foi ali que sua carreira começou de verdade. Lançou o livro com suas próprias receitas, pôs o pé na estrada, ou melhor, na França. Trabalhou com ninguém menos que o estreladíssimo chefe Alain Ducasse, no restaurante do Hotel Plaza Athénée. Criou um canal de YouTube, um baita sucesso. Hoje, ela que fala inglês, francês, espanhol e finlandês, tem seu próprio restaurante aqui em São Paulo, o premiado Close Wine Bar, onde a comida e o vinho andam abraçados. Já sabem de quem eu estou falando, né? Da chefe Elisa Fernandes. Elisa, muito bem-vinda. Tudo bem? Um prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui hoje, obrigada. Você já não era nem tão fã de cozinha e venceu o primeiro MasterChef. Como foi que entrou a cozinha na sua vida? Eu acho que de uma inclinação pessoal, eu adoro comer bem, mas também na minha casa eram momentos muito especiais. Meus pais são médicos e sempre trabalharam no SUS, plantão, então os horários em casa eram super programados para que a gente pudesse ter um momento em família juntos, que geralmente era em volta da mesa. Então, meu pai sempre cozinhou muito bem e tudo. E aí, quando eu fui fazer faculdade, me sobrava bastante tempo, porque o curso era noturno, e eu senti a necessidade de comer melhor, porque, de modo geral, o universitário come ali lanche e tal, que eu adoro também, mas daí veio o interesse, com o tempo livre de dia, de começar a cozinhar melhor. E aí, falava com meu pai, pegava umas receitas e fui curtindo mesmo. E a sua mãe não cozinha? A minha mãe, ela cozinha, ela tem 2 receitas, que é até uma polêmica em casa. Porque ela São só 2 receitas. Não, que ela super... A farofa é a melhor farofa que você vai comer, juro. Minha mãe faz uma farofa divina. Mas ela ama fazer pão de queijo e esfirra. Eu não acredito que eu tô falando isso em câmera, mas assim, ela ama fazer. Só que eu não gosto. Você tá revelando que ela ama fazer. Ela já sabe, por isso que eu tô contando. Mas aí foi meio que uma coisa meio assim, jura que você não gosta? Eu fiz a vida inteira pra você. Ué, mãe. Sim. Numa entrevista recente pro site do MasterChef, eu comentei que, até hoje, a sequência mais emocionante do programa para mim é na final, quando seu pai abre aquele vidro de goiabada e cria aquela sensação toda. O negócio repercutiu tanto que o astro hollywoodiano, Will Smith, comentou nas redes dele e escreveu: pais sempre fazem acontecer. Como isso repercutiu na sua vida, nas suas redes sociais? Fico até arrepiada de você falar isso, porque foi muito legal. Primeiro que foi muito inesperado. As pessoas acham que a televisão sempre tem um truque. E se tivesse um truque, eu ia estar muito mais tranquila, porque na verdade é aquela emoção mesmo. E, na verdade, aquela cena aconteceu porque realmente eu estava nervosa, não conseguia abrir, a goiabada estava um pouco cristalizada, aquela coisa. E geralmente nessa situação entra alguém da produção do programa para resolver, porque é uma questão técnica. Já aconteceu de forno parar de funcionar, de um Marinex estourar. E tudo isso, acredito eu, tá? Falando minha impressão. Que se isso entra em câmera, depois fica até mais difícil de explicar que aquilo fez parte. Então, geralmente, alguém da produção viria. Mas aí, nessa ocasião, meu pai estava com ponto e falou: daqui que eu abro. E eu sequer escutei muito bem, na verdade, mas aí as pessoas começaram, né, tinha audiência, começaram a falar. Aí quando eu olhei, eu perguntei para a produtora: mas pode? Ela falou: pode. Aí eu saí correndo e dei: pai, abre para mim, não peço nem por favor. E foi maravilhoso, porque como ele é a pessoa que cozinha, ele é a referência, e eu nem achei que ele ia poder estar na final, por estar dando plantão no hospital, ele veio de surpresa. Eu achei ótimo, porque foi uma forma de meio que amarrar essa história que me transformou real, assim, tipo, é muito louco pensar que, além do prêmio, além do dinheiro, tipo, eu descobri a minha carreira, tipo assim, o que eu gosto de fazer profissionalmente. Em rede nacional, isso é muito único e maluco. A campeã da primeira temporada do programa foi para Paris estudar na Cordon Bleu. E lá ela teve a oportunidade de pedir emprego para ninguém menos do que Alain Ducasse no Plaza Athénée. Como foi isso? É muita ousadia? Eu acho, Arnaldo, que meu santo é forte, mas a sorte ela acontece para quem está pronto também. Você falou que você é uma pessoa dedicada e, de fato,
Eu sou. O que aconteceu foi que eu fui com passagem só de ida, porque eu já tinha a possibilidade de ficar lá, tinha passaporte, minhas irmãs moravam lá. E eu tinha muito claro na minha cabeça que eu precisava trabalhar um determinado tempo, eu coloquei na minha cabeça umas coisas que eu queria aprender antes de voltar, então eu tinha meio que uma meta, sabe? E aí, no meio dessas metas, a gente tem um monte de farra e viagens legais para fazer, né? Afinal de contas, eu tinha 24 anos, um prêmio e estava morando na França. Então eu fiz uma viagem para Biarritz, que é um lugar meio chiquérrimo, assim. Praia. E a parte basca, né, da França. E aí a gente fez um Airbnb meio errado e o dono da casa estava na casa, a gente não alugou a casa só pra gente. Aí a gente assim, ai meu Deus do céu, esse cara tudo. E ele falou, vamos fazer um piquenique na praia, vou chamar uma amiga. A gente falou, ai ótimo, porque daí a gente não fica sozinha com o cara e tal. Conversa vai, conversa vem com essa amiga. Ela me perguntou o que eu fazia da vida e eu sempre contei a minha história, como ela foi, só que sem dizer que eu ganhei um reality show. Então eu dizia, eu formei em filosofia, queria não sei o quê, aí eu resolvi mudar de vida e fui para Paris. Porque senão você fica na história do reality e todo mundo só quer falar sobre isso, afinal de contas é um assunto, né, que chama atenção. E aí eu contei e eu falei, e você, né, o que você faz? Aí a mulher falou, eu sou agente de alguns chefes, tipo Gui Savoy, Alain Ducasse, tá. Aí eu, não, pera, deixa eu te contar, então. E aí ela me adorou, porque acho que ela me achou humilde, talvez, entende? E aí ela passou isso pro chefe de uma maneira assim, cara, eu acho que essa menina tem o que precisa, assim. Potencial. E aí o Alain Ducasse me falou essa frase, assim, que eu levo, que ele fala, tem gente que é on e tem gente que é off. E eu acho que você é on. E aí me deu essa vaga. Aí eu trabalhei no Plaza Athénée em Paris e depois no sul da França, tudo restaurantes dele. Logo que você voltou da França, onde você trabalhou por 3 anos, nós marcamos um café. Eu não sei se você se lembra, numa padaria artesanal, e fomos conversar. E daquela nossa conversa me impressionou sobremaneira a sua obstinação. Eu tinha certeza que eu estava diante de uma chefe. Como você se sentia? Eu quero falar como eu me sinto agora ouvindo isso, sabe? Porque como você é um crítico muito respeitado, toda vez que você aparece no meu restaurante é aquela coisa meio misteriosa de qual a impressão que ele tem sobre mim. Então eu fico muito feliz de ouvir que você está me dizendo isso, porque eu me importo muito com a opinião pública. Acho que por ter saído desse lugar público e pela pessoa que eu sou, eu me importo muito. Mas, ao mesmo tempo, eu sou tão ligada nos meus objetivos, até meio de forma quase meio obsessiva, assim, às vezes, que eu meio que me cego para essas outras coisas. Então, tipo, eu me sentia capaz de chegar onde eu queria chegar. Eu tinha deixado para trás a vida da França, sabendo que ainda tinham coisas para conquistar lá, mas sabendo também que sempre teria. E que o meu sonho, de fato, era empreender e fazer o meu negócio. Então, eu vim com uma certeza muito grande de que eu tinha muito que trabalhar aqui para chegar nas coisas que eu queria conquistar, sabe? Então, eu cheguei realmente obstinada e se as pessoas percebessem isso, que bom. Mas se elas não percebessem também, eu sei, sabe? Assim, nesse sentido, eu sou bem independente, assim. Eu sei onde eu quero chegar, eu vou e é isso. Na sequência da abertura do Close Wine Bar, aconteceu uma coisa muito rara. Esse misto de bar, de vinhos, restaurantes, foi premiado por Veja São Paulo Comer e Beber em 2020. Isto é raro, gente, eu posso garantir para vocês. Eu queria saber qual foi o desafio de criar esse primeiro menu, né? Como você se sentiu numa cozinha profissional, que aí você não tinha mais o anteparo de uma Alain Ducasse, você estava cozinhando por conta própria. Exato. Foi um mix de sensações. Primeiro porque a gente estava vivendo a pandemia e a incerteza de que a gente passaria por isso, de que isso acabaria. Então, isso aí já mudou muito o cenário das prioridades. Depois, foi um desafio aplicar tudo que eu tinha aprendido em termos práticos, tipo, profissionais do restaurante enquanto empresa. Ou seja, quando eu trabalhava para o Alain Ducasse, tinha um exército de pessoas disponíveis para trabalhar 18, 20 horas para o Alain Ducasse, com um salário que a gente, sei lá, enfim, eram bons salários, mas assim, a vida lá era muito cara. Aqui no Brasil muito não era cara. a mesma coisa. Ninguém ia se matar. Eu nem quero que alguém se mate 18 horas para trabalhar para mim, sabe? E eu sempre subestimei. Eu achei que a cozinha, imagina, eu achei que eu ia fazer o meu sub, uma confeiteira e a pia. Achei que ia fazer a cozinha assim, tipo, não é assim, precisa muito mais gente. Então eu fui descobrindo o quanto era mais desafiador, porque eu tinha uma estrutura lá na França muito diferente da que eu consegui reproduzir aqui, né? Uma mega estrutura. Mega. E aí eu tentei tornar ele simples e eficaz, mas com uma pincelada da cozinha que eu gosto de fazer, que eu acho que é uma cozinha delicada, eu acho que é uma cozinha que flerta com referências diferentes do mundo todo. E daí eu criei um cardápio bem enxuto e falei, vamos focar aqui
em fazer pratos que vão acompanhar essa seleção divina de vinhos que a gente tem. Afinal, na época eram 140 rótulos na taça, então a gente queria que isso viesse para o mercado A e B, que a gente lançasse essa proposta como algo diferente. Então a comida era meio que para acompanhar aquilo. Aí quando eu fui concorrer Melhor Cozinha e tinha, acho que, Casa do Porco e Tantã, eu sequer imaginei que eu ia ganhar. Eu tava, não, legal, tô figurando aqui, vamos lá e tal. A hora que eu ganhei, eu tipo, quê? Agora, eu quero saber, desse período todo, seja do MasterChef, embora a nossa conversa não seja sobre o MasterChef, sobre o restaurante e tudo que você tem vivido, qual foi o momento mais divertido, mais engraçado? Engraçado? Teve uma vez que eu estava em Paris e o chefe, Alain Ducasse, adorava falar, eu tô com uma estrela brasileira aqui. E ele adorava ironizar isso. E ele achava engraçado que Ele tem esse tom, né? Super. Só que eu tenho também, né? Eu sou muito lúdica. Então eu invertia total, assim. Então ele falava, a minha estrela. Eu falava, só falta, né, chefe? É porque o seu Instagram tá meio um pouco movimentado, mas você é a estrela. Porque eu tinha mais seguidor que ele na época, enfim. E ele achava engraçado, porque as pessoas eram intimidadas por ele, assim. Só que eu já tinha feito Jogos Olímpicos com ele, então tinha uma certa intimidade um pouco a mais. Só que eu não falava francês bem ainda. E aí, ele tem todos os restaurantes dele, tem uma sala na frente que é o aquário, que é onde ele come. E aí ele tava com pessoas super importantes, tipo diplomatas, né? Eu nem lembro quem eram as pessoas direito. E aí alguém era do Brasil e ele falou, eu vou chamar a minha estrela brasileira. Aí ele chegou, falou um monte, não entendi nada, eu tava na cozinha desesperada para voltar. Até porque toda vez que eu tinha uma interação com ele, o voltar para a cozinha era um inferno, porque as pessoas me odiavam já, quem é essa menina? Eu, assim, só esperando ele terminar de falar. Aí ele, e aí, o que as pessoas acham no Brasil? Elas acham legal, acho que normal, tudo bem. E saí. Aí depois ele veio me perguntar, tipo, que resposta foi essa? Enfim, ele tinha me perguntado o que as pessoas achavam de eu estar trabalhando para ele em tão pouco tempo de cozinha. E eu respondi algo do tipo, sei lá, qualquer coisa. Juro. E aí depois que eu fui me tocar, eu falei, nossa. É muito bom, sempre, gente, é muito sempre. bom. Bola fora é comigo, você sabe. Essa é realmente, Várias. simplesmente um dos maiores chefes do mundo. Você acha trabalhar com ele assim, eles sabe? Não acham nada, não acho nada. É normal. Então, para tudo, vamos cozinhar. Tá na hora da gente ir pra cozinha. Tô pronto. Elisa, o que você vai preparar na cozinha do Lorenzato? Eu vou fazer uma massinha que eu faço em casa quando eu tô com preguiça, bem tranquila, para ver se você gosta da minha comida do dia a dia. É comida do dia a dia. Do dia a dia de Elisa, gente. À Lembra, noite, assim, lembra-se você pega disso? o que tem e vai. Né? Bom, que ingredientes vão nessa massinha francesa? Eu falo que é uma massinha francesa porque geralmente eu uso aquela coquillette, sabe? Que é bem pequenininha. Sim. Só que como ela é mais difícil de encontrar, eu substituí pelo risone, que eu acho que é uma massa curta, parecida. Mas era essa massinha que eu fazia quando eu tava com preguiça lá na França. Por isso tem esse nome afetivo. Muito bem, então ela está usando risone, vão 200 gramas de risone, 100 gramas de paio ou bacon, meio pé de brócolis do tipo rama, uma cebola branca cortada em brunoise, que são aqueles quadradinhos bem miúdos, 2 dentes de alhos batidinhos, um maço de cibulete, cibulete é a cebolinha francesa, tá, gente? Meio maço de salsinha, 80 gramas de queijo parmesão ralado, 30 gramas de manteiga, com ou sem sal, depende do que você tiver em casa, azeite, sal, pimenta do reino, quebê, que eu adoro, quanto baste, e o tomilho, que é opcional. E meu queridinho. Para o caldo de legumes, vai outro meio pé de brócolis, uma cenoura, um alho poró, uma folha de louro e 2 cenouras que já estão aqui cortadas. Você vai começar fazendo o quê? Eu vou começar cortando os ingredientes do nosso risone. E aí eu vou reunir todas essas aparas junto com os ingredientes que a gente tem aqui para fazer um caldo. E a gente vai cozinhar a nossa massa como se fosse um risoto. Então a gente aproveita os ingredientes e também suja uma panela menos. Outra coisa, você acha que você vai cozinhar assim? Eu pretendia. Não, porque você vai ganhar o seu... deixa eu mostrar bonitinho. Lookinho, com a sua letra. Isso, o avental do Adorei. Cozinha do Lorenzato. Mas eu vou levar embora. Ou esse é seu, então, claro. Obrigada. Grata. Imagina. Bora. Viu, eu trouxe uma coisa pra você também. Você trouxe? Trouxe. Eu vi que tem uma faca aqui, que eu espero que não tenha sido a faca só. Não, a faca, inclusive, ela é minha, não vou te dar, não. Muito bem. Como vocês viram, os ingredientes estão todos aqui antes da gente prosseguir. Se você perdeu alguma coisa,
Olha, aqui na câmera tá aparecendo um QR Code. Aponta para ela que vão estar todos os ingredientes lá. Chiquérrimo. Gostou? Muito. Então, agora, sua faca. E o que é isso? Esse eu trouxe pra você. Eu sei que você Ah! gosta de vinho tinto. É. E esse é um vinho que a gente serve lá no restaurante, que ele é importado pela Vinho Mix, que é nossa parceira e tem uma seleção incrível. E esse é um vinho de uva País, do Chile, tá na região do Maule. Os vinhedos têm 200 anos, então são vinhas bem antigas, só que ele tem uma extração bem delicada. Então, uma fruta, um frescor, eu acho que pode ir bem aqui. E eu acho que você pode gostar, além de ser aqui, né, Novo Mundo, que eu acho que você tem essa pegada. Vamos abrir, né? Por favor. Enquanto você vai Enquanto isso, eu vou cortar o bacon, tudo bem? Vai começar pelo bacon? Vou. E eu vou abrir o vinho. Aí aqui, Arnaldo, eu vou tirar só essa pelinha, que a gente vai recuperar tudo isso pro nosso caldo. Tá? Ó, gente, vocês vão ver, para eu de fazer barulho, né? Porque tá feio aqui eu raspando essa garrafa. Aí, eu vou fazer só uma brunoisezinha de leve. Gente, ele tá me analisando aqui. Olha só, Arnaldo, aqui então a gente picou a cebola. Sua produção já me deixou o alho. Aqui pro brócolis, eu adoro esse brócolis rama, porque esse talo, a gente pode tanto bater ele bem picadinho, colocar no risone, quanto a gente pode usar também os talos pro caldo, que tem bastante sabor. E aí a gente separa o florete e a folha, que eu adoro espetar um dente de alho e fazer ela refogada por cima. Então eu vou pegar só alguns talinhos aqui, mais finos, e o resto vai pro caldo. Então a gente tá preparando aqui a guarnição do risone e aqui vai ser o aproveitamento do caldo. Então vou picar um pouquinho pra gente colocar na base do risoto e o resto a gente vai colocar no caldo. Então é um jeito do dia a dia de você não desperdiçar nada e já ter um caldo natural, que eu acho. E esse caldo eu posso congelar? Pode, super. Aqui a gente vai fazer e já vai usar, né? Mas em casa, tranquilo. Bom, eu vou aproveitar, eu abri o vinho, né? E agora é hora de servir esse vinho. Ó, vou te atrapalhar um pouco aqui. Pode, eu deixo. Olha a cor dele, uma cor meio rubi, assim, né? Muito. Elegante. E elegante como você. Obrigado. Vamos lá, deixa eu deixar o vinho aqui no cantinho. Vê se você gosta, na verdade. Vamos provar, né? Tchim. Já passou do meio-dia, tá, pessoal? Saúde. Saúde. Vida longa ao programa. Hoje eu não ia avaliar vinho, né? Mas esse, particularmente, tem leveza, personalidade, frescor e uma certa doçura no final. E um pouco do meu... Não sei se é uma flor ou uma especiaria, mas você percebe que depois, antes desse doce, assim, fica uma coisa na língua, meio com uma texturinha, assim, eu acho. Bem Mas discreta. Mas você gosta. Acho que é um vinho leve, fácil para tomar de dia, assim, e começar Eu adorei, porque agora eu descobri que tem vinho para de dia e para de noite. Eu tomo em qualquer horário, viu, gente? É saúde. Que a gente vai começar tostando, dourando, como você preferir, essas aparas para construir o caldo. Aí a gente lança o caldo, deixa ele fervendo, e aí é o tempo que a gente começa aqui a preparar o nosso risone. É super rápido. Você poderia cozinhar como uma massa, mas eu gosto de fazer como um risoto, porque eu acho que ele fica mais cremoso, assim, e enfim. Ganha uma outra textura. Eu gosto, é o jeito que eu faço. Então agora, esquentando a panela, eu preciso de um pouquinho de azeite. Temos? Temos. Olha aqui o azeite entrando em cena. Um pouquinho de azeite aqui, sem fazer sujeira. E aí a gente vai... assim, meio sem muita regra, só dar uma tostada nessas aparas. Então aqui a gente tem um pedacinho ou outro do bacon que eu não cortei direito, a pele do couro, né? A gente tem os talos mais grossos do brócolis, que às vezes eles são muito fibrosos, certo? A gente vai usar também os talos da salsinha, um pouco de tomilho que eu gosto e o louro, que pra mim o louro é a estrela do caldo de legume. Pra mim tem esse sabor, tá? Eu gosto de louro em tudo, viu? Louro é muito bom. Então, e aí, enquanto a gente vai dourando aqui, eu vou refogar devagarzinho o nosso bacon na frigideira para começar também a construir um fundo de sabor aqui. Pra gente ganhar um tempo, eu já vou ligando essa frigideira. Vou colocar só um tiquinho de azeite, porque a gente vai dourar o bacon aqui e o bacon já tem bastante gordura. Que tava congelado. Tava, eu gosto pra poder cortar ele mais uniforme, mas não precisa necessariamente. E aí, perceba, eu vou com a frigideira meio fria ainda, porque eu quero ir soltando bem a gordura dele, sabe?
Gente, observa aqui que tem uma dica preciosa. Ela disse, eu gosto de fazer com ele congelado porque eu corto mais uniformemente. Olha que interessante, né? Fica Quando durinho. a gente entende que cozinha é técnica. Sim. E às vezes até intuitiva. E o diabo mora nos detalhes, né? Em tudo, eu acho, na vida, assim. Acho que no seu trabalho, o jornalismo também é sobre a forma como você coloca. Tem esse lugar, né, do capricho, que eu acho que é onde tem a diferença do bom e o muito bom. Entre o saber e ter as manhas, sabe? E ele vai dourando ali, Aqui a gente vai tranquilinho. mais devagarzinho. Já começou a pegar uma cor, eu vou colocar ó, o brócolis, que a gente quer ele bem cozidinho. E por último a cebola. Eu vou pôr os nossos talos, o tomilho e o louro. Aí aqui a gente vai pôr então a pimenta do reino em grão, que eu acho que ela traz um arominha interessante. E aí a gente cobre de água. Obrigada. Imagina. Então, e aí a gente vai deixar esse caldo ferver, abaixa e deixa ele cozinhando enquanto a gente termina aqui nossa refoga. Vamos entrar com a cebola, o alho e o risone. Vai entrar com alho ainda, então. Cebola antes do alho ou alho antes da cebola. Então, isso é uma polêmica. Pra mim tá muito clara essa polêmica. Pra você sempre a cebola antes. Óbvio. Ó, refogamos a cebola, que a gente gosta nessa ordem. Agora a gente entra com alho. Ai, o cheiro da cebola com alho é tudo, né? E aí o risone. La pasta. A pasta. Grazie. Aí, Arnaldo, eu gosto de deixar uma peneira assim, porque a gente vai, conforme vai cozinhando, já vai usando um pouco. É comida de casa. Bora provar, né? Bora provar? Eu não, você, né? Ai, gente, eu achei que era só entrevista, hein? Mas se você não gostar, eu queria combinar uma coisa aqui em câmera. Você pode falar que não, mas com jeitinho? Porque senão eu fico muito triste. Tá bom. Obrigada. Ao vivo assim, né? Obrigada, Arnaldo. Imagina. E aí, Arnaldo, sabe tem alguma coisa no seu trabalho que você detesta? Tipo, sei lá, revisar um texto. Vou te falar porque eu odeio picar alho. Tipo assim, eu faço o que você quiser no meu restaurante, eu lavo louça, tudo, mas picar alho eu detesto. Então, eu desenvolvi um jeito de poder passar o sabor do alho para algumas coisas sem ter que manipular ele muito. Você tem um dente de alho aí com casca e Tenho, tudo? vamos pegar aqui. E um garfo, você tem? Um garfo. Tenho tudo. Essa é uma cozinha completa. Porque é a cozinha do Lorenzato. Isso. Opa, deixa eu só Ó, azeitinho mudar aqui na isso frigideira aqui. enquanto isso, tá? Essa é a cozinha do Lorenzato. Alho. Alho. Aí eu gosto de fazer assim. Eu pego ele inteiro assim mesmo. Corto no meio. E aí, espeto. Aí, só de fazer assim, você vai perceber o cheirinho que vai subindo. Aí a gente vem com o brócolis, E tá subindo mesmo o cheirinho. não é? E aí a gente vai o quê? Fazendo primeiro sal, né? Deve ser esse. Pimenta. E aí, conforme a gente vai cozinhando, a gente vai, tipo, dando uma apertadinha assim, sabe, nele. Na folha funciona demais. E aí isso traz um perfume do alho, um sabor mais delicado, é claro. Às vezes para comer à noite eu não gosto de ter tanto alho. E evita de você ter que manipular essa coisa maravilhosa, porém com cheirinho. Mas você pediu 2, por que eram 2? Porque se eu for fazer mais, é melhor sobrar do que faltar, não. Entendi. Hora de provar a massinha francesa da Elisa Fernandes. A cara tá apetitosa. Estamos comendo como eu como em casa. Num bolzinho, tigela e colher. Tudo Bon bem. appétit. Vou experimentar já com brócolis. Apelando. A tremedeira. Dan, 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 dan. Que... Uve o sabor. Ixi. Elisa,
Essa massinha tá uma delícia. Ela iria direto para o cardápio do meu restaurante, se eu tivesse um. Elis, existe um momento na sua vida em que a receita desandou? A receita de vida? Quantos, né? Foram alguns. Você é tão jovem para ter tanto... Mas eu acho que eu fico feliz que muita coisa acontece comigo, assim. Coisas boas e coisas ruins. Que acho que o pior na vida não é se te acontece alguma coisa, é se não te acontece nada, afinal. Então, eu tive alguns momentos muito desafiadores. Na França mesmo, a mudança para o sul, eu senti que eu dei um passo um pouco maior que a perna. E até eu conseguir dar esse passo, eu sofri bastante, porque tinha... Você estava em Paris e foi trabalhar no sul da França. Em Paris, eu era a mosca do cocô do cavalo do bandido. Eu era assim, comi, assim, tive tarefas de responsabilidade, cheguei a assumir a Praça do Entremê, mas no meu registro eu era... O que é a Praça do Entremê? A Entremê geralmente é a praça das entradas frias, só que no Alain Ducasse elas são quentes. E aí depois no sul eu era chefe de praça, só que acima de mim tinha só o chefe e o subchefe. Como o restaurante abria todos os dias, era uma pousada, e aí no sul, então eu ficava aberto 7 dias por 7, né? Então quando o chefe estava de folga, eu assumia o papel de subchefe. Isso é um passo enorme, assim. Então foi muito difícil, porque eu sou muito dura comigo mesma, assim. E o programa me mostrou uma certa insegurança que eu não sabia que eu tinha, porque eu sempre sou meio desenrolada, assim, então vai, né? E aí eu saquei que, na real, assim, eu tinha minhas inseguranças, meus medos. Eu sacava um certo preconceito em função de ser mulher, de ser estrangeira. E, ao mesmo tempo, de ser desenrolada, porque as pessoas estavam ali, é porque você isso e aquilo. Tipo, meu, tô nem aí pra você. Você tá descascando batata desde 16, tô nem aí. Eu que tô aqui do teu lado. Lide com isso, sabe? E isso incomodava, de fato, as pessoas. Então, foi muito maçante, assim, no sul da França. Eu lembro que eu voltei, tipo, 5 quilos mais magra do que eu tô agora, fumando um monte, alimentação destruída, sabe? Eu realmente, eu tive um burnout, assim, real. Mas não me arrependo, eu acho que é parte do processo, assim, das coisas que a gente quer conquistar. Depois a pandemia foi muito difícil para mim, com o restaurante engatilhado. Tive umas questões de saúde também com a minha família. Então, assim, esse último ano foi, assim, muita coisa junta. E às vezes às vezes eu fico um pouco sobrecarregada, aquela expressão em inglês, overwhelmed, sabe? Com tanta coisa, porque tem essa parte, que eu sou convidada para um programa ilustre como esse, e aí eu tiro meu dia para estar aqui. Tem o restaurante que tem uma certa rotina, tem pessoas especiais. Quantas vezes já me tirou do fazano uma vez, que eu estava jantando, e alguém me manda, Arnaldo tá aqui. Aí vai, eu toco lá pro restaurante para ver se a comida do Arnaldo tá saindo bem. E além disso, a parte das redes sociais. Então, muitas vezes, esses momentos de dificuldade me colocam em xeque, assim, um pouco, putz, qual que é a prioridade agora? Mas no fim, estamos dando conta aqui, então não dá para saber ainda. Teve algum momento em que você pensou em desistir, deixar de ser cozinheira, não sabia que caminho seguir? Eu não sei se eu fiquei num lugar de não saber que caminho, mas de repente de me ligar que eu não queria aquele caminho, mas eu estava nele, assim. Na França, muitas vezes eu me perguntei, gente, por que eu tô aguentando esse negócio? Por que eu tô aqui com um moleque de 20 anos me xingando? Por que eu tô vivendo esse perrengue, sabe? Mas passa rápido, assim. Eu realmente sou muito... Não sei se é obstinada, acho que eu sou ambiciosa mesmo. Eu quero coisas. E aí era tipo, engole o choro e faz. Mas, assim, pensar em desistir, sei lá, 1000 vezes. Até hoje. Tem Até dia hoje? Nossa, no primeiro ano do CLO, eu tava tão cansada, Arnaldo, que eu acordava como se eu tivesse acabado de voltar pra academia, sabe? Aquela dor do primeiro dia. Só que durante um ano. Tipo, não é fácil, assim. Então, mas não desisti, não desistirei. Cozinhar precisa de hierarquia, de disciplina. As broncas numa cozinha são inevitáveis. Como você lida com isso? Como que você vê uma mudança de comportamento nesse cenário, que é a cozinha, com as novas gerações? Ai, muita coisa. Eu acho assim, as broncas são inevitáveis. Ponto. Então, eu acho que como você dá a bronca e como você recebe a bronca, vai mostrar um pouco o caminho dessa dinâmica profissional. Então, porque na base, a cozinha sempre tem que estar perfeita. Eu não posso te dizer, volta amanhã, que daí o camarão vai estar bom, hoje não estava. Então, assim, dizer que a pessoa fez tudo certo, na verdade, é o básico, entende? Eu não posso dizer para o cozinheiro, parabéns, você fez o mínimo, parabéns, você fez o que tem que ser feito. Tipo,
Não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, também não estimular a tua equipe, por dizer, pô, hoje a gente arrasou, é isso, vamos continuar assim. É um pouco espírito esportivo quase, sabe? Agora, as broncas, elas têm que acontecer. E o que eu vivi na França foi uma impossibilidade de dizer nada, assim, tipo, não dava para dizer mais. Então, sim, mais, não existe mais. É sim ou não, não existe um mais. E isso eu sinto falta um pouco no Brasil, porque as pessoas aqui, a experiência que eu tenho profissional aqui no Brasil, enquanto líder, né, porque eu sou a chefe da cozinha, é de que às vezes as pessoas talvez perderam um pouco a mão entre não querer reproduzir uma velha lógica onde você insulta, onde você humilha, onde você põe a má pressão, você põe a pessoa assim, na pior pressão possível. E também esquecer de que existe uma boa pressão. Se você não quer se você não quer trabalhar por pressão, você procura outra profissão, porque a cozinha é pressão, a cozinha é todo dia perfeito, todo dia tem que dar certo. E o que não dá certo tem que ser contornado. E é um trabalho de responsabilidade também, porque envolve comida, alimentação, saúde. Então, assim, eu acho que as novas gerações estão de mais em mais tomando consciência de que a gente precisa ter um estilo de vida profissional e pessoal sustentável. Ponto. Parágrafo na outra linha. Às vezes eu acho que a gente perde um pouco a medida do que é uma entrega, o que é, tipo, até onde as pessoas conseguem fazer concessão, sabe? Por exemplo, a gente que é mulher, a gente trabalha com cólica menstrual uma vez por mês. É horrível. Mas você engole o choro, você faz, porque não tem outra alternativa ainda, né? Outro tema. Agora, eu vejo nas cozinhas de mais em mais as pessoas dizendo, não vou fazer isso, isso não é meu trabalho. Tará. Eu não acho que você tem que fazer mais do seu trabalho para vencer. Mas fazendo só o básico é difícil também prosperar, entende? Então, assim, algumas vezes você tem que se doar mais e algumas vezes você também tem que saber que mesmo não concordando com aquilo, não é sobre concordar, é sobre fazer. E aí você discorda num nível que você não quer nem fazer parte, você vai embora. Agora você fica e faz o que tem que ser feito. Então eu acho que às vezes falta um pouco de seriedade e a hierarquia, ela é meio turva. Por exemplo, eu já peguei currículos de pessoas que saíram do meu restaurante dizendo que foram subchefes no meu restaurante e não foram, entende? Ou que já foram em outro e não era bem esse o cargo. Então a pessoa fica um mês no cargo e ela acha que ela é expert naquilo. E eu aprendi que, pelo menos, para você ter que fazer uma coisa num cargo, pelo menos 100 vezes sem errar, para dizer, bom, aí eu sou maestra desse negócio aqui, faço com maestria, tá tudo certo. As pessoas sequer cumprem 100 dias e já não, quero uma outra coisa. E aí eu acho que às vezes é meio volátil demais. Nosso momento cafezinho. Chique. Deixa eu servir. Eu quero. Sem açúcar. Por favor. Mas o nosso momento cafezinho, que é sempre delicioso, tem uma surpresinha para você. Literalmente. Ai, que fofo. Um biscoito da sorte. Ai, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu dar um... Devo deixar ela provar o café. Ai, que venha uma coisa boa, gente. Por favor, né? Posso? Pode. Quem quer colher rosas tem que estar preparado para suportar os espinhos. A vida tem um pouco disso? Inclusive, às vezes o espinho é você mesmo, né? Às vezes a gente se atrapalha, né? Bom, vou tomar um gole do meu cafezinho. Porque agora a gente vai pro nosso bate-bola, as perguntas rápidas. Oh my God. Vamos lá? Sem pegadinhas. Mas eu suportarei os espinhos. Um sabor de infância. Pão com manteiga. Ainda bem que não é esfirra. Então, nossa, tadinho. É péssimo. Para ser cozinheiro é preciso? Disciplina. Disciplina. Recomeçar em novos projetos. Recomeçar em novos projetos. Bora. Amo. Um segredo. Eu tenho medo de escuro. Você tem medo de escuro? Olha só. Um medo que te acompanha, então, é o seu segredo. Ou tem um outro medo? Um medo, assim, fiquei pensando, né? Mas uma coisa que me atormenta, assim, eu tenho muito medo da morte. Assim, é uma coisa que eu sempre fico pensando, perder os meus entes queridos, meus amigos, lidar com isso, envelhecer, é uma coisa que me apavora um pouco. Ser a primeira Masterchef significa? Um super privilégio. Imagina o tanto de gente que se inspirou por esse momento icônico.
Eu lembro até hoje do Jacan dando a colher de pau pra você. Eu também. E eu lembro ele terminando a final falando, você nunca cozinhou tão mal quanto hoje. Elisa por Elisa, Acelerada? já que o seu medo é da morte, viver é? Uma abundância. Você pode conhecer as redes da Elisa Fernandes. No Instagram é elisa.fernandes e também tem o Clo Wine Bar, que é close com S, underline, wine bar, uma palavra só. Nós estamos também nas redes sociais. Anota aí e já entra. veja.abril.com.br e no Instagram é Veja no Insta. Já a Veja São Paulo é vejasp.abril.com.br e no Instagram, Veja SP. E tem as minhas redes também. No Instagram é a Lorencato e o meu blog, Blog do Lorenzato. Nos assista em veja.com e aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar e se inscrever agora. Elisa, um prazer te receber aqui hoje. É um prazer estar aqui. Eu adoro conversar com você. Para mim, você faz um trabalho incrível, agora nas redes mais presentes. Então, obrigada mesmo, é um privilégio estar aqui. Vida longa o programa. Obrigado. A história da Elisa Fernandes não é incrível? E ainda teremos convidados maravilhosos por aqui. Até o próximo Cozinha do Lorenzato. Vejo vocês na semana que vem. Beijão.